Já somos 3, então, né? Opa, temos 3, é? Temos 3. Eu fui o primeiro aqui. Vocês chegaram atrasados. Eu primeiro. Puxou a fila, né, Paulo? Eu fui o primeiro a ter minhas redes censuradas pelo TSE. E também tenho o mesmo sentimento do Fernão, porque o meu bisavô, assim como o avô dele, também já passaram por isso na mão do Getúlio Vargas. Acho que o mundo dá voltas e a gente se encontra aqui de novo. O Brasil é resiliente, né? Como falam hoje. É resiliente. Eu ouço o Barroso falando, eu me lembro daquelas frases dos livros portugueses, né, da história de Portugal. Mentes pela gorja, cão infiel. Isso aí, não dá para dizer nada sobre isso, né? O cara falar, porra, nós somos democratas no Brasil, todo mundo reclama do STF. Cara, give me a break, né? Coronel, e o senhor, que nos diz dessas falas? Temos 1 minuto e meio. Bom, em 1 minuto e meio para resumir o sentimento de indignação, porque se ele se considera apto a ser ministro da Defesa, depois eu fiquei refletindo, porque nós tivemos vários ministros da Defesa, tivemos Jacques Wagner, tivemos um advogado Quintão, tivemos até um político do Espírito Santo, acho que foi o primeiro que o ex-presidente Fernando Henrique... Elcio Álvares, que também tinha problemas com a justiça, ou seja, seria mais um para as Forças Armadas terem que administrar por desconhecer completamente, Valdir Pires e tantos outros que foram colocados. Desculpe? Só muda o nível, né? Que vai baixando cada vez mais. Aldo Rebelo, do que você falou, aí Aldo Rebelo é considerado nas Forças Armadas um dos melhores ministros e mesmo sendo comunista, mas pelo menos se deu o trabalho, né, de se aprofundar nos temas de defesa e tentou ali alguma convergência com os aspectos até do nacionalismo. Eu sempre digo, olha, o Aldo Rebelo, cada vez que eu ouço gente criticando ele é honesto, né? Os comunistas antigos do baralho brasileiro, que sobra 2 ou 3 aí ainda em ação, é gente de outra qualidade dessa turma sindical que está aí, que é banditismo puro, entendeu? Treinados no banditismo, em tomar o controle dos sindicatos, contratando exércitos de mercenários para bater, para ameaçar famílias. Sempre foram isso. Então, não confundir essa gente com Aldo Rebelo, que é um cara honesto. Você pode discordar da ideologia dele, mas é um cara que, quando ele discursa sobre a Amazônia, ou sobre as Forças Armadas brasileiras, ou sobre qualquer outro assunto, ele é perfeitamente honesto. O relator Você pode concordar ou não, mas ele é perfeitamente honesto. Não, inclusive é amigo pessoal do presidente. Comandando as Forças Armadas, tá? Vocês perdoem. É duro com o meu sobrenome ver um comunista comandando as Forças Armadas e ver os generais 4 estrelas prestando continência para ele. Mas vamos só ouvir a Rafa é muito baixo. Sim, ok, Paulo, vamos só ouvir o coronel. Pode concluir, coronel, por favor. Paulo, essa indignação que você tem é verdade, é verdadeira, mas depois eu aqui refletindo melhor, eu creio que o ministro Lewandowski, de fato, como ministro da Defesa, talvez ele estivesse num ambiente que ele se sentisse talvez até mais à vontade do que na Suprema Corte, porque eu não consigo entender muito como ele se porta na Suprema Corte com tanta disfarçatez, por exemplo, após aquela sessão em que ele presidiu o Senado no impeachment da presidente Dilma, por exemplo, em que ele tomou a iniciativa de rasgar a Constituição, sendo ele alguém que deveria estar ali para zelar pela Constituição. Talvez ele no Ministério da Defesa, quem sabe, né, ele pudesse ter oportunidade de conhecer melhor até mesmo a própria Constituição. Eu fico na dúvida, às vezes, também, se isso é uma oportunidade de provocar, de tentar aumentar a tensão, porque cada uma dessas atitudes, quando nós observamos uma reunião como essa em Nova York, que é, na verdade, um clube
dali de Harvard, de alunos de Harvard, não tem nenhuma conexão com nenhum assunto acadêmico, não tem nenhuma conexão com nenhuma tese ou nenhuma atividade, até mesmo que aqui nos Estados Unidos alguém dê atenção. O que está causando é verdadeiro tiro no pé em termos de mídia, porque nós observamos que os brasileiros foram protestar, isso está chamando bastante atenção, isso inclusive está oportunizando muitos dos protestos no Brasil terem maior visibilidade. Então, e agora, o que deixa muito indignado o brasileiro que está ali em Nova York é porque esse evento já estava anunciado há mais de 6 meses e é um grupo de empresários que muitos deles podem ter ações, inclusive, e litígios na Suprema Corte. Há um conflito de interesses tão evidente, há uma falta de vergonha, de pudor tão escrachada, que é como se estivessem provocando a população para justamente os considerar sem legitimidade para exercer as suas funções. E nessas horas eu fico me perguntando, qual seria o objetivo? Porque, como já foi falado aqui, a Suprema Corte do país, que é o ápice, né, a pirâmide do sistema judiciário, é o único dos poderes da República que não está contemplado ali naquele parágrafo único do artigo 1º, ou seja, todo o poder emana do povo e o exerce por intermédio de seus representantes eleitos. Então, como eles não são eleitos diretamente, eles recebem um poder em segundo nível, ou seja, o presidente, que é chefe do Poder Executivo, escolhe e o Senado do Poder Legislativo aprova. Mas esse poder delegado, ele só tem legitimidade se eles se portarem dentro daquilo que é previsto na Constituição. Quando eles vêm para o jogo político, para esse jogo da trocação, entrevistas, muitas vezes até ofendendo o presidente da República, chamando de genocida, outros ridicularizando as decisões do presidente da República. Agora mesmo esse ministro Lewandowski, ele questionou até a possibilidade do presidente da República nomear os desembargadores do Rio de Janeiro. Então nós percebemos que há um jogo e há uma tensão entre esses dois poderes que estão sendo escalados de uma forma que hoje nós percebemos que o país vive numa crise institucional muito séria. Então o assunto ele nem me chama a realmente ter uma indignação cômica. Pelo contrário, eu lamento que eles estejam tão descolados do que esteja acontecendo no Brasil e eles amanhã talvez se surpreendam com aquelas multidões na rua, mas eu creio que é uma surpresa. Eu creio sim que eles provocam e querem com isso talvez tripudiar em cima da população. Diga, Paulo. Não, é o que eu estava falando. Esses sujeitos virem aqui falar de democracia e liberdade, que é justamente o que nós não temos no Brasil nesse momento, né? Amanhã eu vou protocolar uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, justamente a respeito de violação de liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Aliás, Fernão, seu caso, vou até pedir para incluir na petição aqui, porque é mais uma violação. Um jornalista histórico tendo seu direito de liberdade de imprensa violado, algo que viola não só a Constituição brasileira, mas o direito internacional, o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, e além disso, até a Carta dos Direitos Humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Mas é um clássico, né, Paulo? É um clássico. É você lembrar que todas as repúblicas soviéticas se chamavam República Democrática não sei das quantas. É verdade. Né? Eles que fazem questão desse detalhe sempre. Né? Então, você vê o trio assombro do Supremo Tribunal Federal discursando em Nova York sobre liberdade de imprensa e democracia. Quem é o próximo? É o clássico. Kim Jong-il. Kim Jong-il também vem, próximo integrante que vai dar declaração aqui. Vem o Kim Jong-il, depois o Xi Jinping. Vai falar de direitos humanos, provavelmente. Exato, direitos humanos. Essa é a vergonha que está acontecendo. Agora, uma parte disso é explicada pelo... Assim, tem duas coisas, né? A primeira é que esses caras, eles são professores processuais, mas eles não entendem muito dos princípios por trás, os princípios filosóficos por trás dessa legislação. O sujeito não pode ser pouco burro para comparar a liberdade de expressão do país com uma empresa, como fez o Alexandre de Moraes.
Então, ele acha que o Brasil, ou o Xandaquistão agora, ele é uma empresa dele. Essa comparação que ele fez aí tá ao vivo. A democracia sou eu, né? Então me agredir é agredir a democracia. Então, a empresa do ele Xandão, e o Luiz XIV. Devia mudar de nome de Xandaquistão para Xandão Incorporated, né? Xandão Limitada, que é a empresa que ele acha que é o Brasil, que não pode falar mal do que pensa dele, que é o nosso diretor da empresa. Essa foi a comparação que ele fez e todo mundo acha isso normal. Eu não. Eu vejo um troço desse e tem um ataque do coração. E você vê que, olha, o ataque à democracia que eu perpetrei, enfim, foi o último que desencadeou a censura, era a recomendação de que o Brasil adotasse o voto distrital puro com recall, iniciativa e referendo, que é o sistema americano. Mas isso é desinformação. Altamente subversivo uma coisa dessa. Isso é desinformação, porque, no fundo, o que eles acham é que essas pessoas que estão nas ruas reclamando deles, eles acham que essas pessoas são gados. Ele mesmo fala que essas pessoas são vítimas de má informação ou de desinformação. São as palavras dele, vocês escutem de novo. Então, tá por trás, essa é a razão. Aí você junta com isso um outro sujeito que eu não sei se é cara de pau ou mitomaníaco, eu não sei qual é o adjetivo, quando ele diz que as pessoas, também por conta dessa desinformação, o gado, um mito que surgiu na internet, de que ele é contra o presidente. Ora, isso não, só pode ser gaslighting, como a gente diz aqui, que é a expressão de quando alguém mente na tentativa de levar o interlocutor à loucura, com tamanho grau da disfarçatez da mentira. Então, reparem, esse é o mesmo sujeito que há pouco tempo atrás estava chamando o Bolsonaro de genocida, chamando o Bolsonaro de farsante, chamando o Bolsonaro de burro. Ele chamou de baixa capacidade cognitiva, o que é a mesma coisa que burro. Está chamando o Bolsonaro de burro. Ele diz assim, eu não sei por que vocês acham que eu não gosto do presidente. Não sei. O mesmo que agora, na véspera da eleição, botou um pagode, nós comentamos aqui no Pingo nos Is, eu não me lembro qual era o pagode, já vai tarde, alguma coisa assim, como dando adeus, comemorando que ele já sabia, eu não sei como, que o Bolsonaro ia perder as eleições, né? Não sei como é que sabia, uma eleição que terminou 49,2 a 50,8, não sei como é que ele já sabia, mas ele já sabia. Então, você que está em casa, você que está nos assistindo, para a cabeça, tanto do presidente do Xandaquistão, ou CEO do Xandão Limitada, quanto o cara de pau do Barroso, você é um retardado, assim como essas pessoas que estão nas ruas, vocês são muito burros, que caem na desinformação de agentes do mal, como o Fernão, como o Mota, como eu. Então vocês são vítimas, são gados, vítimas indefesas. E é isso, a esse desrespeito ao povo e à sabedoria popular que esses sujeitos chamam de democracia. Assim como o Fernão disse bem, os líderes das repúblicas soviéticas. Para a gente fechar, Zé, sua análise sobre essas falas do ministro Luiz Roberto Barroso, em um minuto, Zé. Pois inicialmente, Paulo, eu queria dizer o seguinte, eu fui a primeira vítima aqui, eu tenho birras, porque nem foi o judiciário, as próprias empresas aí das mídias sociais é que barraram minhas contas e eu desisti. Aí tem umas aí que não são minhas, né, mas as pessoas que colocam em meu nome. Na verdade é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal e até o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais superiores, agiram politicamente, sempre agiram. Era assim. Mas eram mais disfarçados, era um trabalho mais, assim, que não dava na cara. E ficou explícito demais o trabalho político nos tribunais superiores, todos os tribunais superiores. E esta ação política foi puxada pelo Supremo. E, tradicionalmente no Brasil, é normal que seja assim, as outras varas, as justiças, né, das outras varas, acompanham o Supremo. Então, o juiz lá do interior, lá de Medina, ele acha que pode fazer o que o Alexandre de Moraes faz e outros ministros. Eu queria só dizer, Paulo, que se centra muito e faz sentido, né, o fogo no Alexandre, porque ele é relator desse inquérito esquisito que eu chamei logo no início de A Coisa,
E é a coisa, porque isso não é um inquérito. O Supremo não pode fazer um inquérito. Isso não é um processo, porque o Ministério Público não pediu abertura do processo. Então, a coisa, né, que ele relata, mas, na verdade, ele tem apoio do plenário do Supremo. Ele se transformou numa espécie de líder do Supremo Tribunal Federal. Líder que eu digo assim, entenderam que a partir de agora ele perder, todo o Supremo perde. Sobre essa história de me xingarem e xingar o Supremo, eu lembro de uma história que contam aqui muito, de um jornalista que namorava uma ministra do Supremo Tribunal Federal e diziam, quando ele, o jornalista, levava a presidente do Supremo para um restaurante, não estava levando a Justiça, nem o Supremo, estava levando a ministra para jantar, como normal, era a namorada dele. Então, assim, há essa confusão, mas eu repito, o Senado vai mudar isso.